As análises também do time de comentaristas aqui da Jovem Pan News, José Maria Trindade, são muitos aspectos que envolvem este conflito em Israel. Como você bem destacou, também estamos presenciando não somente uma guerra com armas, com bombas, com mísseis, mas também uma guerra de informação. Cada vez mais esses grupos acabam se utilizando de um celular, de gravações, acabam divulgando isso e aterrorizando não somente o adversário, que no caso são os israelenses, mas também as pessoas que acabam acompanhando isso em tempo real, né, Zé? Pois é, esse tipo de guerra mostra que realmente é preciso todos os exércitos treinarem e entenderem, inclusive aqui no Brasil, há especialistas nisso, né? Entender que existe mesmo uma guerra de comunicação em todas as guerras. Essa é a grande novidade, isso aconteceu nesta invasão de Rússia na Ucrânia, e agora a gente vê uma realidade, como disse aqui o Rafael, né? A gente só via imagens de Israel atacando a faixa de Gaza, e agora a gente vê como reage o Hamas. O Benjamin Netanyahu falou uma frase muito forte, dizendo que a guerra será dura e longa. E a comprovação de que ele fará uma guerra longa é a convocação de reservistas no mundo inteiro, né? Quem tem dupla nacionalidade, quem foi treinado no exército de Israel, será chamado, inclusive alguns brasileiros. E isso indica de que ele vai mesmo entrar na faixa de Gaza. A situação lá é muito complexa, né? Porque a população lá foi tomada pelo grupo Hamas. O grupo Hamas promoveu um domínio de tal forma ali que é muito difícil separar o que é Hamas e o que não é Hamas na faixa de Gaza. Então há uma tendência mesmo de recrudescimento e de reação de Israel. E esta guerra já está tranquila para Israel. Essas imagens, né, que nós estamos vendo, e algumas que as pessoas não querem ver, e eu aconselho não ver, porque são imagens muito fortes, né? Autorizam Israel a fazer essa reação. Essa situação é nova, é recente, e os exércitos do mundo inteiro já estão se inteirando disso. E é impressionante como até em situação real e ao vivo, né? Algumas televisões já estão mostrando, como nós já mostramos aqui também. Foi uma grande novidade na invasão do Iraque, que a gente viu praticamente uma guerra ao vivo, mas agora as imagens são detalhadas demais e mostram a crueldade da guerra, mas uma guerra necessária, neste caso. Porque, veja bem, Israel não pode ficar de braços cruzados e nem conviver com um vizinho tão indigesto dessa forma. Agora, Cláudio Dantas, também em Brasília. Dantas, queria também pedir mais uma análise sua sobre um outro aspecto dessa guerra que acontece em Israel, sobre o posicionamento dos países, justamente algo que alguns dos nossos convidados chegaram a mencionar, né? Porque muitas vezes se confunde a pauta palestina com as reflexões que fazem em relação ao futuro desse conflito, como se você pudesse utilizar o argumento da pauta palestina para justificar qualquer tipo de ação do Hamas. São coisas diferentes, é preciso separar. Uma coisa é a ação de um grupo terrorista e uma outra coisa é uma discussão que agora, por enquanto, vai ficar em segundo plano, né? Sem dúvida, Daniel. Eu acho que quem está utilizando esse discurso, o faz de forma leviana, naturalmente. Porque está muito claro que não se trata de uma guerra aos palestinos, está muito claro que se trata de uma reação, de um contra-ataque a uma agressão inédita, bárbara, desumana ao povo israelense. Então, qualquer outra avaliação sobre isso, ela não considera os fatos, não considera a realidade, aí talvez seja apoiada em mera ideologia ou em interesses escusos, né? Que não cabe a nós aqui ficar tentando descobrir quais são. Nós estamos diante realmente de um conflito, como eu comentei ontem, né? Um conflito que deve durar muito tempo. E você, mais cedo aí, numa dessas nossas entrevistas, se tocou nessa questão de como a mídia vem reverberando isso
e como essa contraofensiva, inclusive com ataques lá israelenses em Gaza e também na fronteira ali com o Egito, como isso, de alguma maneira, ganha tonalidades, né, as manchetes, tonalidades negativas em relação a Israel. Naturalmente, desconhecem, inclusive, a forma, a técnica, a estratégia de atuação militar de Israel. Os bombardeios aéreos, por exemplo, pouca gente sabe, né, mas a Força Aérea Israelense é uma das mais capazes no mundo e elas têm uma atuação, tem uma técnica de bombardeio muito incomum. As aeronaves, quando elas fazem primeiro um sobrevoo nos locais, nos edifícios onde haverá o bombardeio, lançam fragmentos que não são explosivos para avisar a população, aos moradores, para que deixem o local, porque haverá dali a 15, 20 minutos um bombardeio realmente real. Então, isso é uma técnica justamente para minimizar ao máximo vítimas civis. O problema do terrorismo e o problema dos terroristas do Hamas é que eles utilizam a população como escudos humanos. E isso que, infelizmente, faz parte da técnica dos selvagens, né? De gente que é capaz de degolar bebês, né? E de estuprar, matar inocentes, pessoas dormindo, enfim, das maiores atrocidades capazes de produzir um ser humano. Então, assim, são verdadeiros selvagens que precisam realmente serem alcançados pela tecnologia, pela inteligência militar israelense. Então, eu recomendo sempre, se informem bem a quem nos ouve, a quem nos assiste, se informem com diferentes fontes, assistam aqui a nossa programação, que está realmente diferenciada, com muitos especialistas, com gente que vive lá em Israel, que tem a experiência em loco para trazer para vocês e o entendimento realmente do que acontece na sociedade em Israel e no convívio com palestinos e com árabes israelenses. Muito pouca gente sabe, né, que esses palestinos, especialmente os que vivem na Cisjordânia, que vão trabalhar em Israel, que convivem de uma forma absolutamente pacífica, têm acesso, né, a empregos onde ganham muito mais do que ganhariam na Cisjordânia, e isso tem promovido uma evolução social desses palestinos e de árabes israelenses. Inclusive, hoje o principal banco de Israel é presidido por um árabe israelense, não por um judeu, né? E como isso vai consolidando, vai criando um amálgama entre essas sociedades numa sociedade única, que inclusive em médio prazo, em pouco tempo, poderia resultar num Estado único, mas em que todos convivessem de forma pacífica. Infelizmente, o Hamas nunca quis a paz, né? Como disse um dos nossos especialistas aí. O que ele quer é inviabilizar a paz. O Hamas olha para trás, não olha para frente. Se os palestinos querem a paz, realmente devem se aliar aos israelenses, aos judeus, para combater esse grupo terrorista. Porque não há nenhum tipo de tolerância possível após um ataque como esse. Agora, 1h28 da madrugada em Israel. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar ao vivo com um brasileiro que mora em Israel, vai trazer as informações de momento, também como os brasileiros que lá estão convivem com esse dia a dia de ataques em várias regiões, sobretudo na parte sul de Israel. Enquanto isso, Cristiano Beraldo com a gente lá nos Estados Unidos, também trazendo as repercussões na América do Norte em relação a esse conflito. Os Estados Unidos têm muitos judeus, uma comunidade judaica enorme, sobretudo Nova York. Há quem diga que os judeus comandam Nova York, né? Muitos, inclusive, são banqueiros, donos de grandes organizações, empresas. Agora, Beraldo, como você tem avaliado o posicionamento dos países, os organismos internacionais em relação ao conflito? Esse aspecto, há uma certa confusão de quando se utiliza a pauta palestina para evitar uma comunicação mais dura, mais incisiva? Porque é preciso separar, né? Ataque terrorista é uma coisa, debate de uma pauta palestina é outra, mas que, por enquanto, ela vai ficar de lado. Exato, que em momentos graves como esse, é muito difícil você ter um órgão como a ONU, por exemplo,
tendo uma visão única, né? Porque ali todos os países estão representados e esse conflito em Israel, ele claramente tem dois lados. Você não vai ter um posicionamento claro ali de um apoio muito forte. Então, os países acabam se posicionando por si só, porque é muito grave. Quando você tem esse tipo de ataque no seu território, onde as famílias do seu povo são assassinadas, a iniciativa, a reação, ela tem que ser muito forte, porque é uma visão de que você precisa proteger a sua casa, né? A gente fizer uma associação, não é para a gente passar aquela mensagem que o ladrão ele não pode chegar ali, abrir a porta da nossa casa e vir nos roubar. Então a gente põe grade, os prédios contratam segurança, colocam câmeras, as pessoas se armam para proteger as suas casas e assim vai. Só que tem uma diferença, Caniato, na reação quando a gente olha o histórico dos países. Os países europeus que passaram por guerras, tiveram as suas cidades invadidas, destruídas, as suas famílias, membros da família assassinados, e isso vem de algumas gerações, é uma memória ainda muito presente. Você vê que há um determinado tipo de comportamento. Mesmo nos Estados Unidos, que teve guerra civil, que foi atacado em 11 de setembro de 2001 de uma forma jamais vista antes, onde aviões foram usados como mísseis para atacar os Estados Unidos, tem um exército muito forte que sempre se posiciona nos conflitos internacionais, porque os Estados Unidos têm um propósito muito específico de organização geopolítica, tem seus interesses econômicos naturalmente, mas também tem suas alianças militares que são muito bem estabelecidas. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê uma realidade completamente diferente. Basta ver que o Brasil é um país que vive em guerra, né? Nós temos, por parte do tráfico de drogas, das organizações criminosas, um domínio muito grande do cotidiano da população brasileira que aprendeu. Quem pode anda de carro blindado, quem pode mora num condomínio que tem segurança, você leva o celular do ladrão, a carteira do ladrão, quer dizer, a violência foi incorporada no nosso cotidiano. E a gente passou a naturalizar algo que não poderia jamais, nunca ter sido naturalizado, nem pela população, mas, sobretudo, pelo poder público. Então, o brasileiro é um povo muito pacífico, ele não consegue, muitas vezes, olhar o que está acontecendo em Israel e, veja, essas imagens, essa destruição, esse monte de entulho, prédios, residências transformadas em entulho, isso tudo não é normal, isso tem que ser visto como uma agressão inaceitável, mas nós não temos essa cultura. Então, eu estava há pouco lendo a manifestação pública, publicada no Instagram, numa rede social, do Diretório Central dos Estudantes da PUC-Rio, aonde eles se manifestam em favor da população palestina, ok, mas contra Israel. Quer dizer, colocam essa manifestação num contexto em que o responsável por tudo é Israel, ignorando solenemente essas imagens das atrocidades que foram cometidas por terroristas do Hamas em solo israelense. E aí a gente precisa entender por que jovens que se estudam na PUC do Rio de Janeiro é porque vêm de uma família classe média alta, tiveram oportunidade de aprender, de se informar, de criar uma referência mais ampla do mundo, mas mesmo assim preferem ficar numa visão míope, que, enfim, atende a algum tipo de conveniência, e talvez até social, mas que representa uma ignorância absurda em relação ao que está acontecendo entre Israel e o Hamas. E a gente precisa também ter um pouco essa compreensão, quer dizer, o que leva a essa ignorância? Como é que pode a gente se distanciar tanto de um sentimento que é o sentimento de defesa do seu país, de defesa do seu povo? Veja quantos filmes já foram produzidos retratando a realidade de grupos do exército americano
que invadiram algum país em guerra, muitas vezes para resgatar um corpo. Não é nem um prisioneiro, um corpo. Porque a vida do norte-americano para os Estados Unidos é algo valiosíssimo. Vem primeiro que tudo. Mas nós ainda não chegamos, como sociedade no Brasil, num nível que permita a compreensão dessa dinâmica. Nós somos um país que é isso, você é assaltado hoje, amanhã você segue a tua vida. Você tem um parente assassinado, a gente viu recentemente o que aconteceu no Rio de Janeiro com aqueles médicos de São Paulo, e hoje já pouca gente fala do assunto, passou o ônibus com a granada no Rio de Janeiro também, já não é mais um assunto. Enfim, a gente precisa aprimorar, avançar o nosso sentimento de amor à nossa pátria, amor ao nosso povo. Isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com um sentimento necessário para que a gente se identifique como uma nação forte e que a gente tenha condição de defender o nosso lugar no mundo. Então é bom a gente usar esse momento também, Canhato, para fazer essa reflexão. Tá certo. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo vai precisar sair um pouco mais cedo, a gente agradece pela participação. Amanhã o Beraldo estará de volta. Mais análise, mais informação. O Roberto Mota também vai trazer suas impressões sobre esse 4º dia de conflitos. Mota, eu inclusive queria tratar contigo, se você me permite, sobre a estratégia desse grupo Hamas. Ontem, durante o dia, nós trouxemos a informação que o grupo cogitaria negociar um cessar-fogo, uma trégua, algo do tipo. Depois, ao vivo, durante o programa de ontem, aqui nos Pingos nos Is, chegou uma comunicação oficial dizendo que não, o Hamas seguiria em frente nos seus objetivos, até o Dantas trouxe a informação, então o que eles querem é guerra. E olhando para trás, para o sábado, a ação do Hamas por terra, pelo ar, pela água, a ação contra os jovens na festa de música eletrônica, o rapto das crianças, os reféns, aquela história de que o Hamas poderia executar as pessoas com uma transmissão ao vivo se Israel não cessasse os ataques às estruturas de Gaza. O que é possível destacar dessa estratégia de guerra do Hamas, hein, Mota? Daniel, tem 2 aspectos aí que a gente precisa separar. O primeiro é o aspecto moral. Essas pessoas que cometeram, eu tenho até dificuldade de chamar de pessoas, mas aparentemente são, que cometeram esses atos, que filmaram, que postaram, eles são movidos por um fanatismo. Isso ultrapassa a capacidade de compreensão das pessoas normais. Eles foram capazes de cometer atos indescritíveis, se divertindo, como se estivessem numa excursão, filmaram esses atos e colocaram nas redes sociais. O objetivo aí é claro, é provocar repúdio, provocar repugnância, provocar uma reação, mas eles são fanáticos. Um fanático acredita que a morte dele é um prêmio que ele vai receber. Então ele não tem absolutamente nada a perder e o seu fanatismo justifica tudo. Esse é o primeiro aspecto dessa questão. Agora, o segundo aspecto é que esses fanáticos nunca conseguiriam ter atingido o objetivo deles se eles não tivessem tido muito apoio. Apoio logístico, apoio tecnológico, apoio financeiro. É evidente que existe uma mão por trás desses fanáticos, uma mão que empurrou esses fanáticos, que possibilitou que eles realizassem esse ato absurdo. E aí a gente tem que parar e pensar quem é essa mão. Tudo indica que essa mão é o Irã. Tudo indica que é o Irã associado a outros países que formam o que a gente poderia chamar hoje de um eixo do mal. Esse episódio que aconteceu, esse ataque terrorista, violento, sanguinário, imoral, pervertido, que aconteceu, esse ataque não aconteceu contra um país. Esse ataque aconteceu contra jovens indefesos em um festival de música eletrônica. Ele aconteceu contra famílias que estavam saindo de casa, ou que estavam em casa
ele aconteceu contra bebês. É isso que a gente tem que pensar. Esse ataque significa um ataque a tudo o que nós consideramos de mais precioso. É um ataque à vida, é um ataque à inocência, é um ataque a um sentimento de segurança. E a pergunta é como nós, o mundo inteiro, vai reagir a um ataque como esse para que ele não se torne, daqui por diante, rotina.